Pessoal, muito bem-vindos ao 30 Semanas da ZN. Olha, o 30 Semanas é um programa de desenvolvimento pessoal, tanto da nossa comunidade quanto de outras comunidades por esse país afora. Tem trabalhado com cura interior, tem abençoado muitas vidas e nós estamos muito felizes com a sua participação. Que Deus possa abençoar essas 30 semanas, esses 30 encontros. Deus esteja com a sua vida, trazendo libertação, leveza ao teu coração. Deus abençoe. Vamos inicialmente ouvir um testemunho, ver o que Deus tem feito, o que Deus tem operado através desse programa na vida de alguém que já passou por ele. Vamos lá. Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, em luto recente pela perda da minha irmã, exercitando o viver um dia de cada vez. Meu nome é Cecília. Nasci num lar disfuncional, com grandes privações financeiras e afetivas. Meu pai era alcoólatra e até os 15 anos fui abusada física e emocionalmente. Por não ter ouvido palavras de estímulo, desenvolvi algumas dificuldades na minha alma, que aprendi a nominar e a buscar através das partilhas e dos retiros, descobri a raiz e buscar a cura emocional de cada uma delas. Aprendi a me defender sozinha, me tornei egoísta e com uma grande dificuldade de pedir ajuda. Desenvolvi a codependência e, por muito tempo, deixei o comportamento dos outros me afetar, colocando as necessidades dos outros acima das minhas próprias. Desenvolvi o perfeccionismo, sempre pensando em agradar aos outros, mas nunca pensando em mim mesma. Por sofrer abuso e por não ter sido cuidada das minhas necessidades primárias, desenvolvi a ira e achava que, através do grito e da briga, resolveriam meus problemas e o buraco emocional existente na minha alma. Não importa a situação que você passou ou que você está passando em sua vida hoje, Jesus pode mudar o seu futuro. Eu poderia me justificar que, por conta de tudo que eu vivi ou que eu sofri, ter uma autocomiseração. Mas não, eu decidi fazer diferente. Descobri através do amor de Deus que sou uma filha amada e capaz de me realizar. Me formei, estudei, trabalhei em todas as oportunidades possíveis, sempre pensando no melhor dele para mim. Não deixo de fazer a minha parte, mas minha oração é que a minha vontade esteja alinhada à vontade dele sempre. E quando não for, que ele me ajude a entender os propósitos, como está sendo agora com a partida da minha irmã. Deus é um pai que está de braços abertos na porta do seu coração, esperando você abrir para te restaurar de todas as áreas de dificuldades vividas. Aprenda a confiar em Deus. Não pule etapas. Passe pelo processo e saiba que a ajuda dele pode nos mudar. Obrigada pelo silêncio de vocês. Pronto, pessoal. Agora a próxima fase, a próxima etapa dessa noite é com a palestra referente a esta semana. Então vamos ser abençoados aí com a palestra. Obrigada. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, muito feliz de estar aqui e dizendo que Deus já me presenteou essa noite, porque eu amo muito Cecília. Acho que a gente andou junto por uns 20 anos e vivemos muita coisa juntos. E, da mesma forma que ela, eu também estou em luto recente pela perda da minha irmã. E o luto é algo que eu tenho experimentado há pouco tempo. E viver o luto, né? Tenho experimentado há pouco tempo e Deus tem me ensinado muito nesse luto. E meu nome é Denise. Uma alegria estar aqui com vocês essa noite, falar de um tema tão importante que é confiar, a decisão de confiar. Mas eu queria começar orando. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, buscando a Tua face, buscando, Deus, a Tua presença. Que Tu possas falar aos nossos corações, Deus, desde já nós consagramos as nossas mentes a Ti,
Repreendemos toda a distração, Pai, e pedimos que Tu venha falar ao nosso coração, Paizinho amado. Em nome de Jesus. Amém. E, pessoal, vamos combinar que confiar não é simples, né? E não é fácil de jeito nenhum. Porque quando eu confio, eu me coloco em posição de vulnerabilidade perante o outro. Quando eu confio, eu tenho que acreditar e confiar que o outro não vai me decepcionar. E na vida, todo mundo aqui já é grandinho, né? Nós passamos por muitas frustrações e decepções quando nós confiamos nas pessoas. E as pessoas que mais nos amam e são mais preciosas para nós é as que têm o potencial maior da gente viver essas frustrações. Então, desde lá da infância, um relacionamento com os nossos pais, que nós começamos a experimentar as nossas primeiras frustrações. Seja por falha deles, que não são perfeitos iguais a nós também não somos, ou seja por uma grande expectativa da nossa parte, uma grande necessidade da nossa parte que a gente coloca sobre eles. E eu não sei quantos aqui são pais e mães, a gente vive esse desafio, né, de atender a necessidade dos filhos, a tentar fazer a melhor forma e muitas vezes não ser bem-sucedido, as coisas não saírem da melhor forma. E a gente vê aquela pessoa que a gente ama tanto sofrer. E não foi diferente conosco. E, já que confiar é tão difícil, por que eu preciso confiar? Por que a gente precisa confiar? Primeiro, porque o mundo traz muitas ameaças. E viver só é quase impossível. Viver só, a gente sucumbe. É impossível viver sozinho. Né, sem confiar em ninguém, não sozinho fisicamente, mas sem ter uma pessoa para partilhar, para confiar, para trocar. Né? Segundo, porque nós nos sentimos sós quando nós não temos ninguém para confiar. Não ter alguém no mundo que você possa conversar, que você possa se abrir, que você possa expor seus sentimentos, nos dá uma sensação de solidão muito grande. E também porque, quando nós não confiamos, nós desenvolvemos maus comportamentos que não fazem bem para o nosso espírito e para a nossa alma. Ele está passando. Como é que eu faço para fazer passar? Hein? Isso. Nós já estamos aí. E um desses maus comportamentos que nós podemos adotar quando a gente se frustra no relacionamento com as pessoas, é a gente decidir se fechar emocionalmente para qualquer pessoa que esteja fora da nossa confiança, né? E o objetivo desse fechamento é não depender ou esperar de ninguém para a gente não se frustrar ou não se machucar. Porque, vamos combinar, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de se machucar, ninguém gosta de ser frustrado. Então, quando eu experimento que confiar em alguém, quando eu experimento que a pessoa pode me decepcionar, que pode não fazer como eu quero me livrar dessa história. Então, eu decido, muitas vezes, não confiar em nenhuma pessoa. E é interessante que, inúmeras vezes, eu sou de ministério de oração há muitos anos, eu gosto muito de orar com as pessoas. Invariavelmente eu encontro crentes em Jesus, pessoas que conhecem a Deus, que lá na sua infância tomaram essa decisão de não confiar em qualquer pessoa e se virar sozinho. Não, eu vou dar conta dos meus sentimentos, eu vou dar conta das minhas necessidades, eu vou dar conta de tudo aquilo que eu precisar. Eu não preciso de ninguém, eu me basto, né? Eu fico melhor sozinha do que confiando no outro. E essas decisões, elas não excluem nem mesmo a Deus. A gente acha, né, que controla, que é só com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, com o chefe, com o amigo de trabalho, mas não é. Quando você toma uma decisão dessa, você afeta toda a sua vida, inclusive o seu relacionamento com Deus. E afeta de uma forma que, às vezes, a gente nem percebe. Mas quando eu me fecho emocionalmente, quando eu decido me fechar, eu me fecho para todo mundo.
não só para aqueles que eu escolhi. E quando a gente toma essa decisão, a gente associa a nossa vida com um espírito que é chamado de orfandade. Não sei se você já ouviu falar nesse espírito. O espírito de orfandade, ele gera na gente uma sensação de estar só, de ser órfão, de não ter ninguém por nós, de não ter com quem contar. Isso fruto da minha decisão do passado de proteção, de assumir a proteção na minha vida. E é interessante que esse espírito, ele não pode ser expulso, porque como eu fiz uma parceria com ele, eu escolhi deixá-lo tomar parte na minha vida, ele só vai embora a partir do momento que eu deixo essa decisão e eu decido me abrir para esse mundo tão ameaçador. E a ideia é assumir a defesa da nossa própria vida. Então, eu não confio em Deus, eu não confio nas pessoas, eu não confio em ninguém, eu me defendo, eu faço o negócio acontecer. Eu protejo o meu coração, ninguém entra aqui para me machucar. Eu vivo, eu até posso me relacionar com as pessoas, eu posso até me casar, mas o meu coração está protegido, porque eu não confio em ninguém, então não deixo ninguém tocar no meu coração. E a questão é que podemos viver assim, até achar que somos felizes assim, mas há sempre um sentimento de solidão em qualquer lugar que você esteja, mesmo que você esteja rodeado de pessoas. Eu não sei se você já se sentiu assim. No meio de muitas pessoas, pessoas que amam você, que conversam com você, que dão atenção a você, mas você se sente só, porque você se fechou para esses relacionamentos. Isso é a parceria com o espírito de orfandade. E como eu falei, né, a gente adota a orfandade quando a gente sofre rejeição, quando a gente sofre decepção, quando a gente sofre traição, quando a gente sofre traumas emocionais, traumas sexuais, quebras de confiança. O mundo é tão ameaçador que eu prefiro ficar aqui no meu canto. E quebra a confiança de uma forma geral, né? Eu não consigo confiar em Deus, porque quem diz que Ele vai segurar as minhas contas? Quem disse que Ele vai dar conta de mim, né? Meu pai, que me amava tanto, não deu conta de mim. Minha mãe, que me amava tanto, não deu conta de mim. Por que Deus daria conta de mim? Por que meu marido, por que a minha esposa daria conta de mim? Não caio mais nessa, né? E aí a gente vai vivendo essa vida, tentando sobreviver dessa forma. E às vezes a gente até se engana que está muito bem. Essa aqui é muito a minha história, muito a minha história. Meus pais eram bons pais, mas eles tinham muitas coisas para prestar atenção, muitas questões para se preocupar, e a gente meio que tinha que se virar só, os filhos, né? Nós somos 3 filhos, meio que a gente tinha que se virar só. Então, eu, desde muito pequena, eu dava conta de mim mesma. Então, desde 3 anos, eu já cuidava da minha vida, eu cuidava do meu irmão. Às vezes, a minha mãe, que tinha problemas emocionais, ela se apoiava em mim, uma coisa meio insana, mas as coisas funcionavam dessa forma, porque eu tinha tomado essa decisão de me virar sozinha. E a coisa que eu mais queria era crescer, porque quando eu era pequenininha ainda tinha o problema do tamanho, né? Então, quando eu crescesse, nem tinha mais para ninguém. Eu ia viver daquela forma, né? E vim para Jesus dessa forma, pessoal. Vim para Jesus casada, com 2 filhos, mas dessa forma. E o que eu reparava? Eu não conseguia conversar com meu marido. Sabe aquela história de que homem não conversa e a mulher que fica querendo fazer DR? E lá em casa era o contrário. Meu marido queria conversar comigo e eu simplesmente não conversava. Não conversava. Eu não conseguia abrir a boca para falar nada, porque eu estava fechado nesse meu mundo. E aí Jesus ele vai aos pouquinhos entrando no nosso coração e mostrando que tem uma vida melhor do que essa que eu escolhi. Ele vai provando para a gente que a gente pode confiar nele, né? Ele vai bem devagarzinho. Ele é maravilhoso, né? Ele conhece a gente bem
bem direitinho, né? Então, ele vai na medida, passinho por passinho, cavando esse caminho de confiança com ele. E eu comecei a sair desse processo de orfandade, que eu nem sabia o nome na época, a gente sabe agora, mas na época eu não sabia o nome, não. Mas eu comecei a sair desse processo quando eu botava louvor na minha casa. Eu gosto muito de louvor, estava até conversando com a Audrey sobre isso. Eu gosto muito de louvor. E eu botava música de louvor, só que alguma hora é como se fosse sendo derramado sobre mim um amor tão grande que eu não suportava esse amor. E eu desligava e saía correndo. E eu achava aquele negócio esquisito. Por que eu não consigo ouvir a música, né? No meio de todo mundo eu conseguia, mas sozinha com Deus eu não conseguia. E foi dessa forma que Deus foi quebrando essa orfandade na minha vida, né? Através do relacionamento com Ele, provando que me amava, provando que não ia falhar comigo, provando que não ia me jogar fora, independente do que eu fizesse, e derramando esse amor no meu coração. Quando eu percebi que esse amor que era derramado no louvor me curava, eu me forçava a ficar no louvor. Eu colocava o louvor em casa e ficava, e às vezes eu ficava me tremendo assim, e Deus ia derramando amor. E esse limite, ele foi sendo expandido, ele foi sendo curado, ele foi sendo tratado. E aí eu comecei a ter coragem de falar as coisas para o meu marido, eu comecei a ter coragem de me abrir, de me expor, de falar das minhas necessidades, de falar daquilo que eu gostava, daquilo que eu não gostava. E Deus foi me trazendo para esse lugar. Então, pode passar. Viveremos a aceitação como filhos amados de Deus, e o que será gerado em nós são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Conforme você vai se relacionando com Deus, e Deus vai curando a sua vida no mais interior, desfazendo essas decisões malignas que nós tomamos, as características de Deus, elas vão se manifestando na nossa vida. Então, um belo dia você acorda e você sente uma alegria, você consegue amar as pessoas com mais facilidade, com menos bloqueio, né? A paz inunda o seu coração, você começa a apresentar um pouquinho mais de paciência, enfim, e isso vai se delineando na sua vida. Então, o amor de Deus cura a orfandade. Ele te tira desse bloqueio que você mesmo colocou. Porque o relacionamento com Deus te traz a confiança que mesmo que algo aconteça, porque ninguém está livre de ser traído, ninguém está livre de ser machucado, ninguém está livre de sofrer calúnia, mas a confiança é que qualquer coisa que aconteça, Jesus cura o nosso coração. Jesus dá conta da gente. E aí a gente sai desse lugar de fechamento. Ele realmente dá conta da gente, se a gente der espaço para viver esse amor, para viver essa proteção, para viver essa confiança. Pode passar. Então, em vez dos bloqueios de rejeição, de abandono, de falta, de ausência, de escassez, começa a aparecer na nossa vida todo o fruto do Espírito, né? Todo o fruto do Espírito. Essas características de Deus que se manifestam na nossa vida quando eu aceito receber a Deus como Pai. Receber a Deus como Pai é algo extremamente complexo. Pai é aquele que dirige, Pai é aquele que protege e Pai é aquele que provê. E para você ser dirigido, provido e protegido, você precisa se submeter a esse que está à sua frente. Completamente diferente da questão da orfandade. Pode passar. E esse é um versículo que me acompanhava desde muito início da minha conversão. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Deus sabe que a gente precisa confiar nele e não naquilo que nós criamos a vida toda, fruto das nossas experiências, né? Eu não sei você, mas quando eu vim para Jesus, eu
tinha muita coisa errada na minha vida, muita coisa errada, a compreensão errada, não necessariamente de fazer errado, mas a compreensão era errada, né? Então, quando eu vim, estava uma bagunça muito grande. Estava uma bagunça que eu não sabia como é que ia dar jeito. E começo a deixar tudo aquilo que estava errado pelo certo de Deus, por mais difícil que esse certo parecesse para mim, que é justamente não se apoiar no meu próprio entendimento, essa confiança passa a brotar no nosso coração. Porque, em vez de eu fazer do jeito que eu fazia e que eu quebrava a cara, eu faço do jeito que Deus manda e que, para mim, era uma loucura, e dá certo, dá certo. Então, a gente começa a confiar em Deus, que realmente tudo aquilo que a gente recebeu, toda aquela bagagem errada, né? Eu fui criada para não depender de marido, eu fui criada para ter independência financeira, para ninguém poder jogar nada na minha cara. Eu fui criada para ser completamente independente. Meu pai me criou dessa forma, para que eu não sofresse, segundo a visão dele. E o que Deus diz é completamente ao contrário. Dependa de mim, se submeta ao seu marido, né? Ande em uma missão. Então, isso era muito doido para mim, era muita areia mesmo, né? Mas era justamente tudo que eu precisava para ser feliz, tudo que eu precisava para ter meu casamento são, tudo que eu precisava para ter filhos saudáveis emocionalmente, saudáveis espiritualmente. Então, essa virada, né, deixar o meu próprio entendimento e confiar em Deus e fazer a vontade dele, foi o que fez toda a diferença na minha vida. E aí é esse processo, pode passar, é esse processo de aprender a confiar em Deus, porque o relacionamento com Deus, pessoal, não é um interruptor, né? As pessoas, às vezes, acham romanticamente que a gente conhece Jesus no momento, ligou o interruptor, está tudo certo. É um processo, Deus vai moendo com a gente. Não porque Ele não faça num processo, Ele pode fazer no interruptor, mas Ele respeita tanto a gente e a nossa mente, que Ele vai com a gente construindo um processo de relacionamento. Relacionamento com Deus é desenvolvido num processo. E quanto mais eu me dedico a isso, mais esse relacionamento vai se aprofundando. Porque como é que eu vou mudar a minha forma de agir e de pensar se eu não confio em quem eu estou seguindo? Gente, a mente da gente ela é muito forte e ela foi feita para ser muito forte, muito poderosa. Deus nos deu a capacidade de sermos racionais. Então, precisa fazer sentido na minha cabeça. Eu preciso obedecer e seguir aquele que eu confio e aquilo que eu conheço. E eu conheço e confio quando eu tenho um relacionamento, né? E uma das barreiras que nós enfrentamos, é a incredulidade. Incredulidade, como diz aqui em Marcos 23, 24. Pode passar. Diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Vencer a incredulidade. E o que é incredulidade? É o caráter de quem ou do que é incrédulo. Falta de fé religiosa, ateísmo, estado, atitude ou tendência de quem não se deixa facilmente convencer, ceticismo. Então, a incredulidade, aquilo que eu não consigo crer, apesar de estar escrito na palavra, apesar de Deus falar comigo, apesar de eu ver se concretizando na minha vida, isso é incredulidade, e a incredulidade impede de eu crer e de eu fluir na bênção de Deus. A gente ouve muita coisa, a gente experimenta muita coisa, muitas palavras são lançadas sobre nós com isso é impossível, isso não vai acontecer, isso não acontece com ninguém. E se a gente acreditar nessas palavras, isso rouba a nossa fé. Porque fé é espiritual e é diferente do racional. Então, a incredulidade é no racional e Deus me pede que eu creia no sobrenatural. Como é que essa conta fecha? Não fecha. Não fecha se eu não jogar fora a incredulidade.
Porque o sobrenatural não é racional e nem lógico. O sobrenatural é aquilo que acontece diferente das leis naturais. Então, eu espero que, como Jesus andou por sobre as águas, quem anda por sobre as águas, o quê? Afunda. Isso é o natural. Jesus andou por sobre as águas. E ele coloca para cada um de nós que se a gente tiver fé, a gente anda também por sobre as águas, a gente passa os problemas, a gente restaura a nossa vida, restaura a nossa fé, restaura a nossa família em Deus. Esse é o sobrenatural. Quando todo mundo olha e diz, não tem jeito, a fé diz, tem jeito sim, mas tem um processo para eu chegar nesse lugar de fé. Não pode ser fé da boca para fora e o coração cheio de incredulidade, porque é muito fácil ser crente falando, carregando a Bíblia debaixo do braço. Tem que ser crente vivendo, pessoal. Tem que ser crente, não vou falar raiz não, mas tem que ser crente de verdade. Tem que crer de verdade e lutar com Deus e lutar com Ele junto, que aí as coisas funcionam, né? A gente precisa da ajuda de Deus para crer e vencer a incredulidade. Por nós mesmos nós não vencemos. Pode passar. E aí vem um versículo muito conhecido, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Isso é muito bom, esse versículo, quando está tudo indo muito bem. Massa, né? A gente repete e tal. Mas quando as coisas não saem como a gente quer, a gente precisa continuar crendo. Que embora a gente não entenda, embora a gente não veja o fim da história, embora não esteja indo como eu esperava, tudo continua ainda cooperando para o meu bem. Porque Deus faz assim. Mas eu preciso ir para esse lugar de fé. Quando tudo estiver dando errado, eu preciso ir para esse lugar de fé e para fazer prova de Deus. Porque não é porque está dando errado aos meus olhos que esse versículo deixou de ser verdadeiro. Confiar quando tudo está bem é fácil, é muito fácil. Mas quando tudo começa a desandar, é aí que a minha fé precisa funcionar. Aí é a hora de crer. Na hora que o negócio aperta, na hora que o calo dói, na hora que eu choro, é nessa hora que eu preciso confiar. E quando a gente se posiciona dessa forma, aí Deus mostra como é que está cooperando. Ele mostra aquilo que você não viu. Ele mostra aquilo que está encoberto. E prova para a gente a fidelidade dele. Ele desvenda diante dos nossos olhos essa verdade. Mas precisa ter um lugar de confiança. Porque senão a gente corre e faz do jeito que a gente estava acostumado a fazer. A gente faz diferente do que ele manda. Porque a gente vê, eita, esse barco aqui vai virar. Vou jogar fora e vou fazer conforme eu estava acostumada. Porque eu trago para mim de volta esse lugar da defesa. E aí a gente quebra a cara. Quando eu fico no lugar de confiança em Deus, todo milagre acontece. Todas as coisas são revertidas e tudo vai para o lugar certo. Amém. Pode passar. A esperança abre a porta que o desespero fecha. A fé em Deus traz o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, que desperta em nós uma paz e segurança, neutralizando os maus pensamentos, neutralizando o negativismo, neutralizando toda a desesperança. E aí a esperança acontece na nossa vida. É um processo de posicionamento, de fé, de confiança, para que a gente viva o sobrenatural e a esperança venha abrir a porta que Deus tem para cada um de nós. Deus tem uma vida maravilhosa para todos os seus filhos. Uma vida maravilhosa. Mas essa vida maravilhosa começa por a gente se render a Ele e confiar. Desistir do nosso jeitinho tão maravilhoso, que só faz a gente quebrar a cara, e vir para o jeito dele. Às vezes estreito, apertadinho, mas que dá certo. Amém. Pode passar. Então, em primeiro lugar, confie no amor de Deus por você. Jesus jamais vai lhe decepcionar. Jamais vai lhe decepcionar. Pode ser que em alguns momentos você tenha dúvida, pode ser que em alguns momentos você não entenda, pode ser que em alguns momentos você chore.
mas Ele não vai decepcionar você. Isso é muito importante. Pode passar. Porque o muito mais Ele já fez por cada um de nós. Deus amou tanto o mundo, amou tanto cada um de nós, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não só após a morte, mas aqui também. A vida eterna começa aqui, na proteção, na provisão, nos milagres, em tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Ele entregou a própria vida para que nós nos tornássemos filhos de Deus e tivéssemos um Pai perfeito. Um Pai que muitas vezes nos faltou. Então, Jesus, Ele já fez tudo. E isso já seria suficiente para a gente crer nele de olhos fechados. É porque, às vezes, essa salvação e essa relação, ela não é muito, num princípio, não é muito concreta. Ela vai se desvendando aos nossos olhos, mas é muito precioso. Pode passar. E nesse de Deus entregar Jesus por nós, Jesus, ele se desvencilhou, ele entregou, ele se despiu de toda a glória que ele vivia no céu, para vir aqui sofrer em humilhação, por amor, por amor. E a gente ainda sendo pecador, né? Ele fez isso ainda sendo pecadores, ele sofreu, ele não mediu esforços para salvar a nossa vida. Eu acho que nesse Deus a gente pode confiar. Pode passar. E Ele fez tudo isso para que nós fôssemos filhos de Deus. Filhos de Deus, né? E ser filho de Deus muda a nossa vida fisicamente, muda a nossa vida emocionalmente, muda a nossa vida espiritualmente. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, Ele tem o poder, foi conquistado o poder de transformar todas as situações. Não há impossíveis para Deus a partir da morte de cruz. E tudo isso por um amor tão grande que Ele tem por cada um de nós. Deixa eu abrir aqui. Eu vou correr que meu tempo está quase acabando. Em segundo lugar, pode passar. Confie que Jesus luta por você. Ele não só morreu na cruz por você, Ele não só ama você, mas Ele luta contigo no dia a dia. Ele se importa com as suas questões. Ele se importa que você esteja feliz. Ele se importa que você esteja realizado. Ele se importa que você seja curado. Ele se importa com a sua vida. E por se importar, Ele luta conosco lado a lado, dia a dia. Pode passar. Então, em Hebreus 13:6 diz assim: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Quando a gente aceita Jesus e é transportado para o reino espiritual dele, o poder da nossa vida sai da mão do nosso chefe, o poder da nossa vida sai da mão da nossa mãe, do nosso pai, do marido, da esposa, de quem quer que seja que tenha autoridade sobre você, e vai para a mão de Jesus. É Jesus que define a sua vida. É Jesus que lhe contrata, é Jesus que lhe cura, é Jesus que abre as portas, é Jesus que provê. Ele faz todas as coisas, porque esse poder foi dado a Ele. Então, a gente para de temer os homens, porque é Jesus quem determina todas as coisas. E ai de quem mexer com o Filho de Deus, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Jesus vai atrás, Ele vai atrás e protege. E pode passar. E também não há mais nenhuma condenação, porque Jesus paga pelos nossos pecados e está à direita de Deus intercedendo por nós. Jesus intercede por cada um dos seus filhos dia e noite. Ele intercede por nós. Ele e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos orar. Então, pessoal, é muita proteção, viu? É muito cuidado de Deus sobre a nossa vida. Ele faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Ele pode mudar tudo na minha e na sua vida, como Ele tem mudado. Isso é muito bom. E não há fim de linha com Deus, né? Com Deus não tem fim de linha, não tem...
beco sem saída. Não tem situação que Ele não resolva. E isso é muito maravilhoso. Então, a gente pode entender que Deus, na sua luta, Ele está contigo. Na sua luta, Ele está ao seu lado e se importa. E, além disso, além de lutar as nossas lutas, Ele também nos abençoa com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus libera toda sorte de bênçãos para a sua vida. Ele lhe dá dons, Ele lhe dá capacidades, Ele tira limitações, Ele tira bloqueios. Nossa, eu acho que eu podia ficar falando aqui a noite toda, tudo que deixar. Mas, assim, se eu olhar para a minha vida de hoje, quando eu comecei, há 25 anos atrás, eu não tenho a ideia da quantidade de bênçãos que Jesus já derramou na minha vida. Até porque a nossa mente, ela esquece muito rápido, né? A gente esquece que é uma beleza. A gente só lembra da dor de agora. Mas se a gente olhar para trás, se você olhar para trás, você vai ver o quanto Deus já restaurou, quanto Deus já tratou, quantos milagres você já viveu. Porque, como o versículo diz em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Tudo já está liberado para você. Tudo já foi conquistado para você. Basta a gente se posicionar em fé e ir lá buscar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Oh, aleluia. E, em terceiro lugar, pode passar. Com a ajuda de Deus, a gente pode mudar. Não importa onde você esteja nesse momento, não importa o buraco, o poço, o lamaçal, não importa a desgraça que você esteja. Jesus pode mudar e Jesus vai mudar, porque Ele está ansioso pela sua transformação. Ele está ansioso para que você viva o amor dEle, o poder dEle na sua vida. Ele faz tudo, só basta a gente seguir. Esse é o ponto. E aí, pode passar. E aí, para seguir, pessoal, a gente precisa deixar aí o mau caminho, deixar o pensamento errado, não se amoldar ao padrão desse mundo, mas deixar que Jesus transforme a nossa mente, para que a gente consiga viver a boa vontade de Deus. É na nossa mente que é toda a batalha. É na mente que é toda a batalha espiritual acontece. Então, quando eu decido seguir os passos de Jesus, aprender como agir certo e decidir seguir como Deus nos ensina, tudo muda, tudo acontece, porque eu estou na proteção do Senhor, mas eu preciso ter esse passo de transformação. E aí a promessa é, pode passar, a promessa é que aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? O maior sacrifício Ele já fez, e daí vem todas as coisas que nós precisamos. Ele faz tudo, só precisamos estar no lugar certo. Pode passar. Pare de achar que você não é capaz de mudar. Até porque não é, mas Deus em você muda. Deus em você transforma. Deus em você conserta. Deus em você restaura. Deus em você faz tudo novo. Essa é a proposta. E, por último, confie que nada pode separá-lo do amor de Deus. Nada. Uma vez você aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, recebendo o sangue dele que paga pelos teus pecados, nada do que você faça ou deixe de fazer pode separá-lo do amor de Deus, né? Como diz em Romanos 8, 38 e 39. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes a gente teme escorregar, às vezes a gente teme que vai sair, que não vai aguentar, enfim. Não tema, siga, não tema. Jesus, Ele dá conta da gente, Ele não deixa a gente escapar. Ele pagou um preço muito alto, né? Agora, não dê lugar ao diabo, porque o diabo ele está ao derredor, rugindo, procurando a quem possa devorar. Se a gente resistir firmes na fé, o diabo corre, pessoal. E Deus, que nos chamou a tudo isso, a toda a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois da gente ter sofrido por um pouco de tempo, Ele dará forças e nos porá firmes sobre os alicerces,
A Ele seja o poder para toda a glória sempre. Amém. A gente não tem noção da luta espiritual de Deus e o diabo pela vida de cada um de nós. Se a gente estiver no lugar certo, não tem erro. Mas não dê brecha não, não brinque não, não vale a pena. Então é isso, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Não há tentação que seja superior às nossas forças, porque Deus é justo e Ele é fiel. E não deixa que a gente seja tentado além das nossas forças. Então, olha, não tem, ai meu Deus, eu não aguentei, ai meu Deus, foi muito forte, ai. Não, Deus já providenciou todas as coisas. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de nós. E finalizando, a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. O poder está sobre os ombros de Jesus, está disponível para cada um de nós. Então, o que a gente precisa decidir é crer em Deus, decidir ser filho de Deus e seguir, viver um relacionamento maravilhoso com Ele. Jesus vai te surpreender. Amém. E aí, por último, só reforçando. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nascemos de Deus. Você é nascido de Deus. Deus habita em você. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda daqui, do momento para frente. Não importa o que você tenha vivido para trás. Deus pode transformar todas as coisas. Creia tão somente. Amém? Queria orar. Eu sei que meu tempinho... um minuto. Oh, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por tão grande amor. Obrigada pela tua paciência, Deus. Obrigada porque tu vais exatamente na nossa necessidade, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que toda incredulidade seja quebrada, Deus. Toda intimidação do diabo, toda palavra de desistência que é lançada diariamente sobre nós seja quebrada no poder do nome de Jesus. E que em fé, Deus, a gente se posicione e viva os teus milagres, Senhor. Viva o teu sobrenatural e viva toda a mudança que tu queres para cada um de nós. Muito obrigada. Eu abençoo cada vida que está aqui, cada vida que está assistindo pela internet. Que Deus, o Deus Todo-Poderoso, possa fazer maravilha nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, que palestra boa. Deus é muito bom. Muito obrigado, irmã Denise. Você sempre é bem-vinda aqui, tá? E a pergunta facilitadora é: como foi a sua relação com seu pai biológico ou não? Tá bom? Eu quero desejar uma boa partilha a você que está em casa, tá bom? E para você também que está aqui presencial. Deus abençoe e até a próxima semana. Bom, pessoal, após a palestra, agora a gente vai para os grupos de partilha. Você que está inscrito deve ter recebido o seu link no grupo de WhatsApp através do seu líder, do seu facilitador. Então, vá para o seu grupo de partilha, abra o seu coração. Olha, se lembre o seguinte, que quanto mais você for transparente, quanto mais você falar, rasgar a sua vida, mais Deus vai operar nela. Deus abençoe.